Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Graças a Deus por mais este privilégio que Deus nos tem dado para juntos meditarmos nas grandezas de Deus através da sua santa e bendita palavra. Vamos meditar hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 35 e 36. Diz assim a palavra: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados, ou melhor, andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, que no capítulo seguinte diz que é o bom pastor, né? Lá, naquele momento, Jesus via, ele percorria ele. Jesus entrava nos povoados, entrava nos lugares onde tinha pessoas pobres, doentes, onde tinha pessoas com necessidades diversas. Ele ia nas sinagogas, nos bairros, né? E lá ele se encontrava com os sofredores. Era grande o sofrimento. E aí Jesus teve compaixão da multidão, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Interessante que esses dias nós dissemos que já haviam lá muitos religiosos, né? Tinha os escribas que escreviam a lei, tinha os sacerdotes. A função do sacerdote é ensinar, né? Mas ensinava errado. Jesus teve que reprovar muitos dos ensinamentos que eles ensinavam. O Senhor Jesus, que é ensinador de justiça, lá no livro do Evangelho de João, a palavra diz que está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Isto se cumpriu na vida de Jesus. Porque Jesus, quando abria a boca, era para ensinar sobre o reino de Deus. Ensinar as verdades divinas. E lá, então, não havia profetas que mostrasse a vontade de Deus, não havia sacerdote para ensinar. Os escribas que escreviam a lei, eles escreviam para satisfazer as vontades humanas, né? Acho que como acontece nos dias de hoje também, né? As pessoas que fazem leis injustas, não é verdade? Então, Jesus veio ali e viu todo aquele sofrimento, vendo o povo errante. Errante porque não tinha quem os ensinasse, não tinha quem levasse o ensino para a salvação eterna. Aí Jesus veio e mostrou o caminho da verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ali estava numa pessoa a verdade. Estava numa pessoa o caminho. Estava numa pessoa a vida. E então, quando Jesus ensinava, satisfazia a multidão. Tem uma passagem na Bíblia que fala que eles ficaram 3 dias ouvindo Jesus e não teve fome, porque ali estava o pão da vida. 3 dias sem comer e sem beber, só ouvindo Jesus lá no deserto. Né? Aí, ao terminar aquele sermão, aqueles ensinamentos, aí Jesus ordenou aos discípulos que dessem comida para eles e com pouquíssima coisa alimentou uma grande multidão. Olha que maravilha! E então Jesus satisfazia os desejos espirituais das pessoas. E olha, não era pouca gente. Aqui diz que era uma multidão. Jesus teve compaixão da multidão. Não tinha quem os conduzisse. Mas Jesus se apresentou ali, né? E, para provar, lá tinha cegos, lá tinha leprosos, lá tinha ressecados, lá tinha aleijados, lá tinha toda sorte de enfermidade. E de uma vez só, Jesus curou a todos. Curava, lógico, a todos os que estavam presentes, né? Todas as pessoas que estavam presentes, Jesus curou a todos. Lembra quando Jesus curou a sogra de Pedro? Curou a sogra de Pedro, de repente, uma multidão se acercou à casa. E Jesus curou a todos. Veio gente de tantos lugares ali, fez uma multidão lá na porta da casa. Jesus curou a todos. Por isso que ele disse que ele tinha compaixão. Jesus se colocou no lugar da multidão. Ele sofreu em si, no seu coração, sofreu na sua mente o sofrimento daquele povo. E ainda hoje, Jesus é o mesmo. Jesus, o nosso irmão Pedro diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então ele continua tendo compaixão de nós. Ele continua tendo compaixão do povo do nosso tempo. É só procurar chegar perto dele. É só procurar qual é a vontade dele, o que Jesus quer de nós. E ele, com certeza, ele abençoa, como tem abençoado a mim e a tantos quantos têm se chegado a ele. É bom, é maravilhoso servir Jesus. Servir Jesus, nós só temos a ganhar, nunca a perder, porque ele nos ama. Ele é fruto do amor de Deus. Porque diz assim que Deus amou o mundo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho. Então Deus amou, deu o seu Filho, Jesus. Jesus também amou e entregou a sua própria vida para nos salvar. Deus, portanto, como Pai, nos abençoe. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.